A indústria de notícias usa o ódio como mercadoria, diz estudo, por Sarah Isire. O novo estudo pega emprestado da literatura de fandom para perguntar se alguns dos nossos haters nos tornarem mais fortes. Fãs e antifãs, os haters da língua comum, têm muito em comum, argumenta doutora Jane Yarin Payo, do Instituto de Pesquisa e Comunicação da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Ambos os grupos acumulam imenso conhecimento, reagem com fortes emoções e têm uma forte paixão por seus objetos de amor-ódio, escreve Payo. Seu estudo interdisciplinar, publicado na edição mais recente do Jornalismo Digital, foi baseado em 40 entrevistas em profundidade com jornalistas sul-coreanos que foram destaque em dois famosos sites antijornalistas da Coreia do Sul, Reportage e Nolok News, que classificam os jornalistas semanalmente. As conversas foram deixadas anônimas para publicação. A Coreia do Sul tem leis de liberdade de informação que estão de acordo com os padrões internacionais, embora a legislação sobre segurança nacional de informação faça com que os meios de comunicação deixem de fora detalhes importantes em algumas reportagens. De acordo com o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2023, o país ficou no 47º lugar entre os 180 países. Os Estados Unidos, por exemplo, ficaram em 45 neste ano. Temos que começar com o óbvio. Há um amplo aspecto de sentimento anti-jornalistas. Quando Payo cita jornalistas sul-coreanos contando elogios que receberam de colegas da indústria de notícias depois de serem alvos, isso lembra repórteres que orgulhosamente fazem bloqueados por nome de políticos famosos ou imagem de cabeçalho do Twitter ou compartilham comentários nada gentis que recebem. Alguns assédios, no entanto, fazem parte da campanha coordenada destinadas a minar a confiança do público no jornalismo. Ao silenciar completamente os repórteres, pelo menos 67 profissionais da mídia foram mortos em 2022, um aumento em relação ao ano anterior impulsionado por mortes da Ucrânia, México e Haiti. Os repórteres podem funcionar como crítica da mídia digital, que fornece aos repórteres uma lente para ler como o campo do jornalismo está sendo contestado e desafiado pelo público, como o Payo coloca, ou eles podem ser um assédio total ao jornalismo de origens subrepresentadas. Observadores da empresa, incluem o conselho editorial do Washington Post, apontaram que os ambientes online estão produzindo becos escuros de ódio, misoginia e violência direcionada a jornalistas mulheres em particular. Jornalistas negros também são particularmente vulneráveis ao assédio online. Nesse estudo, Payo se concentrou em dois tipos de ódio que os repórteres recebem: comentários agressivos deixados em artigos de notícias e classificação no site Reportage e Nolok News. Os jornalistas que Payo entrevistou delinearam algumas das vantagens sociais e profissionais de aparecer das listas classificadas de pico das exibições de página, a conexão mais forte com seus colegas públicos e fontes, mesmo quando disseram a ela que a atenção negativa depois de uma reportagem particularmente importante poderia ser estressante. Da melhor das hipóteses, Payo ter o cuidado de observar que a literatura existe sobre o assédio na mídia sugere que os jornalistas mantenham uma mentalidade de evasão ou não se importam para mitigar o seu estresse e que o assédio tenta ser pior para jornalistas mulheres. Alguns repórteres disseram a Payo que aparece nas listas online os ajudou a estabelecer uma reputação que poderia ser colocada por audiência. Aliás, de fãs e antifãs, os disseram que o xingamento foi uma verificação de seu palpite jornalístico de internet que é notável do estudo. Quando recebi muitos comentários me xingando, soube que o que publiquei era uma peça exclusiva, ganhando boa atração, disse Fungin, uma jovem jornalista política que divulgou uma reportagem sobre o ex-presidente coreano
Para ela, os comentários de notícias negativas e hostis dirigidas a ela significava que ela entregava um furo que trazia com sucesso o engajamento do público. Da mesma forma, Min Jung explicou que a cultura de sua empresa é igual a ser rodeada a ser impactante. Para notícias políticas, um artigo que não recebeu nenhum comentário negativo é um fracasso. Ninguém escreve comentário de assédio para jornalistas se ninguém se importa com o que eles escreveram, disse. Outro repórter chamado Jin Yong repetiu o ponto: ninguém presta atenção em pessoas cujo trabalho não pode fazer nenhuma diferença no mundo. Troquei e-mails com Poyo sobre sua pesquisa, o contexto da mídia na Coreia do Sul e incentivos incompatíveis entre empresas de notícias e jornalistas individuais. Dessa conversa ligeiramente editada para maior duração e clareza está abaixo. Sarah e Siri, vocês podem me dizer o que despertou seu interesse em fazer esta pesquisa? Jenny e Arin Pyo. Comecei esta pesquisa porque estava pesquisando sobre a cultura generalizada de assediar jornalistas da Coreia do Sul. Xingar jornalistas, giraege, é a palavra que os jornalistas costumam chamar uma combinação de gija, jornalistas, e Tissuraege, lixo, escrevendo comentários odiosos, enviando e-mails, etc. Primeiro comecei a entrevistar jornalistas para perguntar como eles responderam e lidaram com esses ataques. Muitos ficaram na defensiva, dizendo que não se importam tanto, o que é uma reação comum de acordo com a literatura existente, mas logo percebi que eles estavam falando em termos de potencialmente obter algo em troca dos trolls, como as celebridades se tornam mais famosas à medida que são odiadas. Foi assim que comecei a pensar sobre o aspecto dos estudos de celebridades e influenciadores. Siri, você mencionou as recompensas profissionais que podem ser obtidas com o engajamento de antifãs. Essa dinâmica de odiar muda se a organização de notícias tiver um modelo de negócio dependente de assinaturas ou receitas geradas por leitores, em vez de publicidade depender de métricas como visualizações de páginas e cliques. Poio, esta é uma pergunta realmente interessante. Não acho que a dinâmica mudaria radicalmente. Penso na economia da atenção mais ampla e da tendência da cultura das celebridades. Por exemplo, os haters podem seguir a conta de uma celebridade no Instagram só para expressar seu ódio. Da mesma forma, os leitores podem assinar um jornal para acessar as informações com as quais discordam completamente, divulgá-las em sua própria comunidade. Dizer que o modelo de negócio baseado em assinatura atrairia só leitores com atitudes favoráveis em relação às organizações de notícia seria presumir uma câmara de eco estrita na exposição de notícias, o que estudos mostram que nem sempre é o caso. Mais importante, como a lógica da economia da atenção permeou tão profundamente a esfera online, não consigo imaginar um modelo de negócio de uma organização de notícias que seja completamente separada da receita e publicidade impulsionada por métricas. E Siri, você acha que essas descobertas são específicas de cada país? Por exemplo, você diria que os Estados Unidos têm algo parecido com os ensaios da Coreia do Sul, que classificam os jornalistas como lixo? Apoio. O assédio online de jornalistas é um fenômeno mundial com certeza. Algumas formas de assédio estão sendo realizadas de forma semelhante nos Estados Unidos, como escrever comentários e e-mails indelicados, expor informações pessoais de jornalistas e xingá-los. Nos Estados Unidos, o assédio online a jornalistas também assume uma forma coletiva, pois é usado como uma estratégia de direita. Ainda assim, a cultura de criar sites anti-jornalistas, compartilhar informações, classificar jornalistas é exclusiva da Coreia do Sul por causa da desconfiança histórica no jornalismo. As descobertas de que o ódio funciona como capital devido à lógica da economia da atenção também são aplicáveis além da Coreia do Sul, já que jornalistas americanos também são pressionados a se tornarem mais visíveis e acessíveis ao público. E Síria. No jornal você menciona o declínio da confiança no jornalismo depois de uma série de reportagens incorretas em nível nacional dos principais meios de comunicação na Coreia do Sul. Você pode me contar mais sobre esses eventos? Os responsáveis por esses lapsos foram destaque no site Reportage e no Loki News.
Pior, o evento de relatório incorreto em que me refiro é a tragédia de Balsa Seawall, realizada em 16 de abril de 2014. Nesse dia, uma balsa com 476 pessoas afundou e teve 304 vítimas. Como toda a Coreia viu a balsa cheia de jovens estudantes do ensino médio cair diariamente de seus olhos, muitos ficaram chocados. O que os deixou em caos foram contínuas reportagens incorretas da mídia. Logo depois do incidente, dois grandes jornais de televisão de transmissão nacional informaram que todos os convés foram resgatados. Minutos depois, surgiu outra notícia de última hora de que havia pessoas presas na balsa. E o número mudava, causando trauma e fúria entre os cidadãos que aguardavam ansiosamente o resgate. Mesmo durante o processo de resgate, as críticas dispararam quando os jornalistas tentavam entrevistar os sobreviventes e as famílias das vítimas. Os estudiosos atribuíram o fracasso da imprensa à pressão das novas organizações por notícia de última hora, competição pela atenção do público e falta de profissionalismo e ética. O uso do nome pejorativo Jiraiji aumentou exponencialmente depois disso, mas reportagens e Nolok News foram criados por volta de 2018, então os nomes desses jornalistas não aparecem nesses sites. No entanto, o sentimento de desconfiança e decepção é a raiz fundamental dos sites. E Siri, foi fascinante ler os participantes refletindo sobre alguma das vantagens de receber ódio online. Em última análise, seria justo dizer que seu trabalho sugere que a indústria de notícias se beneficia de redes antifãs, mas jornalistas individuais não se beneficiam, você escreveu. Embora o ódio anti-jornalista seja prejudicial para jornalistas individuais, a indústria da mídia noticiosa está negligenciando as ameaças e colocando os jornalistas individuais em risco porque considera isso uma oportunidade de ganhar força. Desta forma, esta pesquisa também é uma crítica de como a indústria de mídia jornalística está capitalizando cada vez mais a maior visibilidade e publicidade digital dos jornalistas, levando os indivíduos a se exporem online. Pior, assim, a indústria de notícias tira proveito do ecossistema do ódio como mercadoria. Não é mencionado nessa pesquisa, mas em minha dissertação, demonstro como os jornalistas são pressionados pelas organizações de notícias a escrever artigos de notícias que induzem mais ódio. Uma citação memorável que recebi de um participante, ele ficou em primeiro lugar na lista do reportage, foi que as organizações de notícias usam jornalistas como escudo de balas humanas, uma frase coreana frequentemente usada para descrever bodes expiatórios. Ele explicou que, como escudo de balas humanas, jornalistas foram colocados em primeiro plano, atraindo a atenção dos trolls e recebendo ataque e o assédio, enquanto a empresa recuou e teve mais receita com o aumento de visualizações de páginas. De Siri, houve pedido de redação dos Estados Unidos para agir e ajudar a estancar o assédio de seus jornalistas online. Existem apelos semelhantes para que a indústria de notícias ou redações individuais assumam o papel ativo para impedir o assédio de seus funcionários na Coreia do Sul? Pior, na Coreia do Sul falta muita proteção de jornalistas individuais. Meus participantes compartilharam que no nível sênior e gerencial há uma falta de reconhecimento adequado de que a trollagem de jornalistas é um assunto sério. Mesmo para as organizações de notícias tradicionais, não há proteções sistemáticas ou legais por causa da natureza elitista, machista e exclusiva do campo do jornalista coreano. No jornalismo coreano, também há expectativa de que o jornalista seja capaz de ignorar o assédio e as críticas. Acho que a consideração das organizações de notícias sobre o bem-estar dos jornalistas é a coisa mais importante. E Sari, você pode me contar mais sobre o que aprendeu como as consequências do assédio de jornalistas têm sido mais difíceis para os jornalistas já marginalizados? Pior, numerosos estudos já documentados que jornalistas do sexo feminino são mais propensos a sofrer abusos digitais e mais propensos a sofrer severamente com ataques. Jornalistas do sexo feminino em todo o mundo enfrentam comentários sexistas e misóginos que atacam com base em seu gênero ou sexualidade. Jornalistas do sexo feminino também são mais vulneráveis ao estresse. Jornalistas do sexo feminino também são mais vulneráveis ao estresse e o trauma porque o assédio com base em gênero e sexualidade é muito assustador. Às vezes,
até resultando em violência física e sexual real. Em minha pesquisa na Coreia do Sul, assim como nos Estados Unidos e em outros lugares, o ataque às jornalistas mulheres foram mais graves e causados por danos. Os jornalistas do sexo masculino me disseram com mais frequência que podiam lidar com a trollagem, demonstrando uma atitude de só viver com isso. No entanto, para os jornalistas, o assédio digital as afetou visceralmente, porque os ataques geralmente levavam a ameaça sexual ou comentários que zombavam de sua aparência. Por causa de medos, as jornalistas também evitam assumir papel mais atrativo em suas reportagens. Elas temiam ter suas fotos de perfil nos sites. O medo do assédio também limitou as oportunidades e experiências relacionadas ao trabalho das jornalistas coreanas. Por exemplo, os ataques afetaram os tópicos e questões que as jornalistas poderiam cobrir, como questões sociais delicadas como feminismo ou perspectivas com progressistas. Saris Siri é uma escritora da equipe Niema Lab, texto traduzido por Eric Napoli. Leia o original em inglês. O Poder 360 tem uma parceria com duas divisões da Fundação Nieman de Harvard, o Nieman Jornalismo Lab e Nieman Reports. O acordo consiste em traduzir para português os textos que Nieman Jornalismo Lab e os Nieman Reports e publicar esse material do Poder 360. Para ter acesso a todas as traduções já publicadas, clique aqui.